Sejam bem-vindos às Conversas Agir do Gabinete de Inovação Regional, uma iniciativa do projeto Agir for Innovation com foco na transferência de conhecimento, tecnologia e inovação. É um projeto cofinanciado pelo Compete 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Hoje temos connosco o investigador Hélder Santos. Seja bem-vindo, Hélder. Obrigado. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui hoje connosco nas Conversas Agir. O Hélder é doutorado em Ciências do Desporto no ramo Atividade Física e Saúde pela Universidade de Coimbra, também especialista em cardiopneumologia, professor adjunto na Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Politécnico de Coimbra, nas áreas de ultrassonografia vascular, perfusão cardiovascular, introdução à profissão, estágio clínico e investigação. O Hélder é membro de várias comissões organizadoras e científicas de eventos nacionais e internacionais. As áreas de investigação e interesses são principalmente a área cardiovascular, cerebrovascular, mecânica de fluidos, envelhecimento ativo, estilo de vida saudável e o impacto da atividade física no sistema cardiovascular. O diagnóstico cardiovascular é a temática que o traz aqui hoje. Hélder, eu vou começar por lhe perguntar, portanto, tem-se dedicado a investigações das alterações cardiovasculares na população idosa. Qual a razão para que, na sua tese de doutoramento, ter investigado a hidroginástica? E, sucintamente, poderia nos indicar em que consistiu fundamentalmente o seu estudo? Ok, muito obrigado pelo convite. O interesse por esta área começa na minha formação de base, ao ser cardiopneumologista e tendo trabalhado durante 10 anos na cirurgia cardiotorácica dos hospitais da Universidade de Coimbra. Claro que o interesse ficou logo ali focado no sistema cardiovascular. Depois, mais tarde, também já no curso, o interesse pela vascular era muito. Tive uma excelente professora que me conseguiu atrair para esta área e que, curiosamente, me convidou, passado algum tempo, para ser colaborador dela também na escola, na lecionação de aulas. E, portanto, cardiovascular sempre foi a minha prática clínica e o meu interesse principal. Relativamente à questão da população idosa, claro que, como é sabido, é normalmente na população idosa que acontece e aparece mais patologia cardiovascular. Ou pelo menos é normalmente, e ainda bem, por um lado, é sinal que quando somos novos isto não é tão evidente, mas o certo é que na população mais idosa essa patologia, quando existe, ou essas alterações, surgem com maior intensidade e, portanto, o interesse está aí. A questão da hidroginástica foi quase um acaso. Na altura, eu já contei isto várias vezes, os meus filhos nadavam, faziam natação no Vigor, na altura, e, portanto, eu estava horas a fio dentro da piscina a vê-los nadar e até que um dia vi um grupo de senhoras entrar pela piscina adentro, irem para o tanque de água baixa, de cerca de 70 centímetros, e fazer ginástica. E aquilo despertou-me alguma curiosidade, principalmente pelo facto de estarem presentes senhoras com uma grande limitação física, de andar, por exemplo, de descer os degraus para a piscina, e eu achei interessante a iniciativa. Claro que fui à procura de respostas. Na altura falei com o responsável da piscina e perguntei o que é isto. É um programa chamado A Menina Nada. E pronto, foi o clique que me faltava e eu disse, eu gostava de avaliar estas pessoas. E então desenvolveu-se o projeto. Na altura entrei em doutoramento na Faculdade de Desporto. E uma dada altura, quando a professora Paula Tavares, que foi a minha orientadora, me disse, então aí, o que é que acha que pode fazer? Olha, eu gostava de me focar aqui neste assunto. E, portanto, tudo se desenvolveu a partir daí. E portanto, esta é um bocadinho a história de como
eu enverdei por este específico tema da hidroginástica. E nós todos, pronto, sabemos, é de conhecimento comum que a falta de educação física tem consequências para o nosso corpo, para a nossa mente, em geral para a nossa saúde. No seu estudo, quais foram as alterações, as patologias principais mais presentes que identificou? Boa pergunta. Essa também não é muito difícil de responder, porque normalmente a partir dos 60 anos quase toda a gente tem hipertensão, alguns têm diabetes, outros têm doenças crónicas, algumas delas já crónicas, mas por norma, obesidade, muitos colesterol alto, hipercolesterolemia, e portanto isto não foi a novidade. Eu já estava à espera. Por norma, as senhoras, teoricamente, deveriam ter menos incidência dessas doenças, mas o certo é que as mulheres, a partir da menopausa, praticamente são iguais ou às vezes até pior que os homens, porque a partir da menopausa, todas estas doenças que até ali estavam de certa forma salvaguardadas, aparecem com maior velocidade, podemos assim dizer. E claro que, e tanto é que, segundo estudos, as mulheres têm uma maior incidência de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares comparativamente com os homens da mesma idade. Portanto, a partir dos 60, as mulheres têm maior incidência destas doenças do que os homens. E isto, portanto, justifica ou fundamenta o que eu tinha dito antes na questão da pós-menopausa. E também foi por aí que eu quis saber mais. E foi assim que eu comecei a procurar. E claro que o que é que eu encontrei na população que estudei? Maioritariamente muitas senhoras com hipertensão, muitas senhoras, não muitas, de diabetes havia cerca de 20%, que é bom, apesar de tudo, mas essencialmente com excesso de peso, perímetro da cintura em risco elevadíssimo, risco cardiovascular elevadíssimo e, portanto, apesar de estarem medicadas. E isso surpreendeu-me, que é como é que estas pessoas estão medicadas e, no fundo, acabam por ter o mesmo grau de hipertensão, por exemplo. Portanto, punha-me aí algumas questões logo muito pertinentes e que foi o que aconteceu. Comecei a tentar perceber porquê disto. Realmente. E quando iniciou, portanto, esta avaliação clínica dos participantes, quais foram as suas maiores surpresas? Foi essencialmente estes são os fatores de risco. No fundo, acabam por ser fatores de risco. E o caso da obesidade não era excesso de peso, era obesidade. E perímetros da cintura médios na ordem dos 90 e tal centímetros, quase um metro de perímetro da cintura. Isto é um fator de risco gravíssimo para doenças cardiovasculares. A outra questão, que era a questão da hipertensão, que eu já disse há bocadinho, que era, e isto vai de encontro a uma questão que é transversal também na população portuguesa. E eu penso que isso terá a ver com uma má interligação no Sistema Nacional de Saúde. Que tem a ver com o quê? O médico de família receita determinados fármacos. Depois vai-se a um especialista e o especialista receita determinados fármacos para aquela patologia. Vai-se a outro especialista, mas não há um ponto de encontro e que todos se juntem, ou pelo menos, quanto mais não seja, o médico de família que faça uma síntese de que é que a senhora está a tomar. E eu, na altura, fizemos a história clínica com a ajuda de um médico do HOC, na altura, que era o Dr. Manuel Gomes, que fez essa história clínica, e a professora Lelita Santos, que também fizeram essa história clínica, e o certo é que nós encontramos muitas pessoas, por exemplo, a tomar 2 antihipertensores e há alguns deles para o mesmo efeito. Muitos a tomar, por exemplo, fármacos para as varizes. Não quero aqui dizer o nome, mas também.
muitas pessoas a tomar comprimidos para a hipercolesterolemia. E, portanto, acabavam por ser duplamente polimedicados e o efeito não estava a surtir. O efeito não era tão bom. E tanto que os resultados nestas componentes, nomeadamente na hipercolesterolemia, não alteraram nada. Portanto, era indicação a mais, Sim. gasto financeiro excessivo para a mesma coisa, não fazia sentido. Exato. Isso é uma das minhas conclusões, que depois disto tudo podíamos poupar imenso, nomeadamente em fármacos. E podemos depois abordar isso com mais delicadeza ou mais sensibilidade, sem dúvida. Nesta situação, quais os parâmetros que estudou e quais foram os que melhoraram significativamente durante o seu estudo? Sim, o estudo comecei em setembro, que era quando começava a atividade da meninada, e portanto eles começaram a seguir às férias de verão, não é? E eu medi e avaliei todas aquelas senhoras no mês de setembro. E depois fui avaliar em finais de janeiro, início de fevereiro, 4, 5 meses depois. Voltei a avaliá-las em junho, finais de junho, início de julho. E ainda avaliei as que consegui em setembro seguinte, depois das férias. Claro que a tese de doutoramento que fiz acabou por se concentrar basicamente até de setembro a julho, mas também vi, depois achámos que não seria oportuno, digo eu, na altura falar no quarto tempo, que era no pós-descanso ou pós-férias. Mas o que avaliámos foi parte antropométrica, portanto pesámos, medimos, avaliámos por bioimpedância a quantidade de massa gorda, de músculo esquelético, o índice de massa corporal, tudo, fizemos tudo nessa linha. Depois a parte cardiovascular, desde a pressão arterial, sistólica e diastólica, o perímetro da cintura também medimos na altura, medimos a pressão segmentar, isto é, as pressões nas artérias dos membros superiores e inferiores, porque uma das patologias também muito existente em Portugal é a doença arterial periférica, e então eu queria despistar primeiro se eles tinham ou não doença arterial periférica e depois qual o efeito deste programa nessa componente, nessa doença, caso existisse ou não. Também se há melhoria ou não há melhoria. E, portanto, centrámos-se nisto e depois focámos com muita intensidade, por causa da questão das doenças cardio e cerebrovasculares serem a principal causa de morte em Portugal, curiosamente, ao contrário da Europa, que é as doenças cardíacas. O infarto agudo do miocárdio é a principal causa de morte na Europa. Em Portugal, é as doenças cerebrovasculares. Apesar de tudo, porque temos uma tradição gastronómica que ajuda muito. Como dizia o professor Pádua, o problema da população portuguesa foi não ter aparecido a luz mais cedo, para termos frigoríficos, para conservar a carne, portanto conservámos o peixe e a carne. Portugal adora bacalhau salgado, carne salgada, e portanto isto tudo está nos nossos genes, herdámos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, e portanto esta é a parte que nós temos, não se consegue ao fim de 1, 2, 3 gerações. Teremos que ser bem comportados, como eu costumo dizer, durante muitas gerações, para os nossos netos ou bisnetos já não terem esta carga genética em cima. Mas, relativamente à parte cerebrovascular, estudámos por ecodoppler, que é a utilização de uma técnica, um ecógrafo, que tem uma sonda própria para estudar as artérias, qualquer uma das artérias, e o que nós fomos analisar é o que é que se passava nas artérias carotídeas, aquelas que levam o sangue para a cabeça. E, portanto, foi, de um modo geral, se não me falha aqui a memória, foram estes os parâmetros analisados e estudados ao longo daquele ano. Quais é que melhoraram significativamente?
o perímetro da cintura, e já lá vou, o perímetro da cintura e a espessura da íntima média, que é, no fundo, a espessura da parede das carótidas, foi o que efetivamente tiveram uma diminuição significativa. Também as pressões periféricas melhoraram significativamente. O que é que isto quer dizer? Que o exercício físico continuado, neste caso através da hidroginástica, que é um desporto tranquilo, a pessoa, também há hidroginástica em piscina funda, mas bastava aqueles exercícios, aquela mobilidade, o facto das pessoas conseguirem movimentar-se de uma forma mais fácil por um lado e ao mesmo tempo mais difícil, porque tem que vencer a resistência da água. Mas o certo é que nós conseguimos, com esta atividade física, melhorar as resistências vasculares periféricas e faz com que haja um esforço menor da parte do coração. E depois há uma adaptabilidade das artérias a essa vasodilatação periférica. E, portanto, tudo isto ajudou a que as artérias das nossas carótidas, neste caso, tenham reduzido a parede. E o certo, e há estudos, os maiores investigadores nestas áreas dizem que reduzir 1 milímetro na parede faz com que o risco de AVC e o risco de infarto agudo de miocárdio reduza entre 13% a 18%. É significativo. É muito significativo. É muito significativo. E, portanto, isto foi por onde nós fomos, foi as conclusões que tiramos, e o facto, o perímetro da cintura, que é um indicador de risco cardiovascular também muito potente, também foi aí que houve efetivamente uma redução enorme nos valores, comparando o início com o fim do programa. Já a pressão arterial, sistólica e diastólica, desceram também significativamente. Portanto, já temos aqui vários fatores de risco que, com um programa de hidroginástica, melhoraram de uma forma muito acentuada e significativa. E, portanto, o que é que nos permite? Permite-nos pensar que a hidroginástica será um excelente instrumento para reduzir os fatores de risco e, por sua vez, reduzir também os custos em saúde, que já há bocadinho falamos. Portanto, fez a investigação. No final da investigação, quais os conselhos que o Hélder poderia dar para a população e para as entidades responsáveis pela saúde em Portugal? Muito bem, isso é provavelmente a mensagem mais importante deste trabalho, porque na altura e a nossa escola tem por tradição e bem transformar as teses de doutoramento em livros. Isto possibilita-nos depois divulgar mais essa informação e ao público em geral, porque normalmente as teses que são defendidas ficam no repositório da universidade e só lá vai ler quem quer. E, portanto, neste caso, há a possibilidade de nós divulgarmos a informação. Claro que todos os investigadores tentam publicar, tentam apresentar os resultados em congressos, em iniciativas. O certo é que, com esta transformação da tese em livro, permite nós divulgarmos a todas as pessoas que queremos. Eu, por exemplo, o que fiz foi agarrar nas minhas teses e divulgar por umas câmaras municipais aqui à volta. E para quê? Para que todas as câmaras municipais têm piscinas nos seus municípios, não é? E, portanto, há que criar esta iniciativa, esta dinâmica. Tenho pena e isto não deixa de ser uma pena, que em Coimbra especificamente o programa Menina Nada perdeu um bocadinho de potência que tinha inicialmente. Eu sei que na altura, se a memória não me atraiçoa, que devia estar para aí na casa dos quase 600 idosos a participar no programa. E depois, logo no final, portanto, quando eu há bocadinho dizia que em setembro
no setembro seguinte que deixei de ter tanta gente, porque houve um reajuste na prestação da hidroginástica e houve muita gente que abandonou. Isto é uma pena, e eu acho que a mensagem que queria deixar para as entidades era que, entidades, neste caso os municípios, era que fizessem um esforço, têm as piscinas, têm as infraestruturas, garantidamente que os professores que lá estão têm que ser pessoas bem preparados e, portanto, no meu caso, naquele grupo que eu acompanhei, tinha uma licenciada em Ciências do Desporto, na Faculdade de Desporto, aqui de Coimbra também, e, portanto, os programas são sólidos, estão assentes nas recomendações da Sociedade Americana de Exercício Físico e, portanto, está tudo. Só precisamos das pessoas. Para trazer as pessoas temos que lhe fazer um miminho. E o miminho para estas pessoas é fazer-lhe uma coisa simbólica, não cobrar ali uma prestação, porque depois o dinheiro é curto, como sabemos, ainda por cima cada vez é mais difícil gerir tão pouco dinheiro e, portanto, eu acho que isto devia ser um investimento. Devia ser um investimento da parte dos municípios, porque depois nós vamos ter a retoma, nomeadamente no menor consumo de fármacos. Tem que haver uma reorganização ou pelo menos maior proximidade entre o médico de família e os especialistas que, no fundo, também receitam outros fármacos. Não há necessidade de estar a receitar 2 fármacos, 3 fármacos para a mesma patologia, podemos assim dizer. E, portanto, acho que havendo aqui maior interligação, teríamos muito mais proveito e os utentes, neste caso, teriam muitos benefícios. Eu não posso esquecer que estes benefícios eles não os conseguiram ver, eu é que os vi, mas eu não posso esquecer que na primeira vez que fui fazer a avaliação tinha uma senhora com 84 anos que mal conseguia andar. E no final a meio do programa, ela quase corria mais que as outras. E, portanto, para além do aspecto de saúde, diga-se cardiovascular, a mobilidade melhorou significativamente das pessoas, tornam-se mais autónomas e numa vida atual em que nós estamos a viver fechados em paredes, nomeadamente Coimbra, ou as grandes cidades, as pessoas vivem fechadas, não têm um espaço aberto, não têm um quintalzinho para fazer alguma coisa e, portanto, para arejar, no fundo, e há uma falta de proximidade enorme dentro das cidades e, portanto, ali, para além dos benefícios cardiovasculares, de saúde, também vem a outra parte da saúde, é a chamada saúde mental. E o facto das pessoas interagirem todas as semanas, 2, 3 vezes por semana entre eles criou-se um grupo, criou-se uma dinâmica extraordinária e uma amizade que isto acaba por dar vida às pessoas. E eu acho que as entidades, para voltar ao início, as entidades nacionais, municipais, locais, deviam estar preocupados com isto. Porque é muito melhor ter, neste caso, munícipes felizes, contentes e com vontade de viver, do que ter munícipes deprimidos, fechados em casa, com limitações no andar, no comunicar, em tudo mais. E, portanto, acho que esta mensagem era fundamental para isto. E, efetivamente, apenas a hidroginástica, apenas, entre aspas, sim, claro, sim. tem um impacto para o utente praticar esta modalidade a nível físico, motor, mental e também acaba por ganhar em termos financeiros, porque não tem tantos fármacos e todo o sistema de saúde à volta, as unidades de saúde, centros de saúde, hospitais, acabam por ganhar também muito, porque acabam por ter menos idosos, menos doentes Sim, sem dúvida. Presentes. Esse é um dos meus objetivos, ainda vou ver se consigo, porque eu tenho os dados e, portanto, é uma questão de me sentar e fazer um estudo, que é perceber quanto, em termos financeiros, é que eventualmente se poderia Poupar e evidenciar com evidenciar. números.
porque a pressão arterial, por exemplo, apesar de eles estarem a tomar fármacos, houve algumas pessoas que diminuiu tanto a pressão arterial que eu tenho dúvidas se eles efetivamente necessitavam estar a tomar antihipertensores. Porque, por norma, cada vez os limites estão a baixar mais, portanto, hoje em dia, até 140, antigamente era até 140, hoje em dia, quando começam a ter 130 de pressão sistólica, começam logo a ficar os alarmados. O médico tenta logo, vamos lá controlar isto, não, isto vai para a desgraça, assim como os diabetes. Hoje, qualquer idoso que apareça no médico de família com uma glicémia ali acima dos 115, começam logo a pensar, vai ser diabético, e começa-se logo a administrar. Se calhar um bocadinho de exercício físico melhorava significativamente esses valores, minimizava-os, e relativamente ao colesterol, que eu há bocadinho esqueci-me de dizer, o colesterol é muito difícil de gerir. Hoje em dia, eu penso que qualquer dia 90% da população portuguesa está a tomar estatinas. E eu acho que o colesterol tem que ser controlado mais cedo. Isto é muito fácil, quando se é jovem, engordar ou emagrecer. Engordar é sempre fácil, emagrecer é que é difícil, mas quando se é jovem, consegue-se. A partir de certa idade, a partir dos 50 anos, um homem que apanhou barriga dificilmente perde a barriga. E, portanto, depois é muito violento. E depois que não consegue, é preciso um esforço demasiado grande, e então começa-se com os fármacos, e depois é doses industriais de fármacos. E hoje em dia há muita gente a tomar 40 mg de estatinas, quando na minha opinião, podia-se minimizar isso, ou até desaparecer com isso, caso as pessoas tivessem um bom exercício físico, uma prática de atividade física consistente. Associada a uma boa alimentação Associada a uma boa equilibrada. alimentação, portanto, hábitos de família, o chamado envelhecimento ativo e boas regras de nutrição e dietéticas e nutrição é uma coisa que tem que ser implementada cada vez mais na nossa população, porque isto garantidamente que poupávamos muito dinheiro em todos os aspectos, e porque depois, a partir do momento que começamos a ir aos hospitais, é tudo potenciado, é muito dinheiro que está envolvido, e o Sistema Nacional de Saúde poderia direcionar esse dinheiro para coisas mais importantes do que estar a tratar coisas que podiam ser tratadas previamente na raiz, e começo já a falar nos jovens. Cada vez mais os jovens passam horas a fio ao telemóvel. Eu às vezes começo-me a rir porque começo a olhar para os jovens, e eu tenho sobrinhos muito pequenos, na casa dos 12, 15 anos, e eles não vão ao quintal plantar uma alface, mas plantam alfaces no telemóvel. Perde-se aquele contacto com a natureza real. E não é só isso, não há movimento, só mexem os dedos. Não mexem os dedos, eles têm que mexer o corpo todo. E, portanto, eu acho que isto é um problema geracional, que nós vamos sofrer muito com isto, o país e o mundo vai sofrer muito com isto, mas também depois há outros pontos interessantes. Há 15 anos atrás, eu que já vivo em Coimbra quase há 30 anos, e portanto, há uns anos atrás não via ninguém a andar, e hoje em dia, e faço caminhadas todas as semanas, e hoje em dia, por exemplo, ao domingo de manhã, há centenas de pessoas a fazer caminhadas em torno das pontes ou no Chopal. E eu acho que isso é um aspecto positivo, e é também uma indicação que aos poucos o médico de família, os cardiologistas, todos os profissionais de saúde acabam por tentar transmitir, e há uma aceitação. Correr não, mas andar até ando. Até já outra consciência também da própria pessoa. E isso é bom. Hélder, esta conversa está a ser muito interessante, mas temos que avançar. Hélder, que outras aplicações isto tudo também tem desenvolvido? Eu e continuo a trabalhar nesta área dos idosos, podemos assim chamar-lhe carinhosamente, e tenho estado a participar noutras investigações,
terminou há um ano, nem isso, há 6 meses, uma investigação de um outro jovem que fez na Sertã, na Câmara Municipal, nas piscinas da Sertã, e, portanto, estive a colaborar com ele também num estudo parecido com o meu. O que ele fez foi usar todas as pessoas que iam à piscina da Sertã, mas com cargas diferentes, enquanto carga e intensidade diferentes, porque enquanto eu apanhei aquele grupo, que era o que tinha na altura, ele, como estava por dentro, como ele é professor de Educação Física e é professor de Hidroginástica na Câmara Municipal nas piscinas da Sertã, e então ele conseguiu depois fasear e dividir por grupos. Mas, portanto, continuo nessa atividade. Por outro lado, e inserido na minha profissão, como professor e investigador, os nossos licenciados de Fisiologia Clínica têm que, no final do 4º ano, têm que apresentar uma investigação, um projeto de investigação, e depois desenvolver a pesquisa e apresentar os resultados. E a minha foco-me sempre na parte cardiovascular. E quando não pode ser com idosos, ou às vezes com doentes, já me começo a focar, por exemplo, também nos jovens. E desde jovens sedentários, jovens que fumam e que não fumam, uma investigação correu muito bem com uma aluna há uns anos atrás, o efeito da pílula na vasculatura, e, portanto, o que ela fez foi ver o que é que acontecia durante o ciclo menstrual às meninas que usavam pílula e às meninas que não usavam pílula, e, portanto, foi também muito interessante, porque quase a maioria das meninas e senhoras usam pílula, mas não se sabe muito bem qual é o efeito. Já se sabe algumas coisas, mas importa também, se calhar, saber mais sobre este assunto, e, portanto, é mais um dos pontos de investigação que eu tenho. E depois, claro, efeitos de substâncias de vários tipos, desde cafeína, desde Red Bull, e, portanto, tem sido o meu foco da investigação na parte vascular, é essas substâncias, o efeito que essas substâncias fazem na vasculatura dos jovens. E depois, claro, também tem a parte que é a minha origem, onde eu trabalhei, a parte da cirurgia cardiotorácica. Continuo a investigar nessa área, porque é sempre a parte que mais me atrai, porque tem sangue e vê-se por dentro, e vê-se o coração por dentro, e vê-se as artérias por dentro. Não quer dizer que na vascular também não se veja, vê-se de maneira diferente. Vê-se numa imagem, num gráfico, enquanto na cardíaca, na cirurgia cardíaca, nós vimos mesmo in loco as coisas, como é que elas são por dentro. E uma artéria entupida, nós conseguimos ver na cirurgia cardiotorácica e vascular, nós conseguimos ver como é que ela está no ecrã do nosso computador e como é que ela fica depois, ou como é que ela na realidade quando abrimos a artéria e vimos a placa de ateroma que está a tapar a passagem do sangue e que pode causar um AVC ou um infarto ao doente. E, portanto, estas duas partes são indissociáveis, e eu tive a sorte de me calhar estas duas, ou desde muito cedo, focar-me nestas duas áreas, porque uma complementa a outra e uma ajuda a outra. E, portanto, cada vez mais sou um apaixonado por esta área, e é isto que me faz andar aí. Nota-se, o Hélder fala com paixão, com brilho nos olhos destas áreas. É muito bom. Hélder, foi um prazer tê-lo aqui connosco nas nossas conversas Agir. Muito obrigada a sua colaboração. Obrigado eu pelo convite.